Olá, ouvintes, bem-vindos ao Entre Fases, podcast que acompanha as fases do desenvolvimento humano. Eu sou Marluce Fontoura, estudante de Psicologia na Universidade de Caxias do Sul, no campus de Guaporé, e estou muito feliz em recebê-los aqui, receber o nosso convidado também, para o quarto e último episódio da série que faz parte de um projeto pedagógico da universidade. Ao longo dos últimos episódios, nós exploramos o desenvolvimento cognitivo na infância, os desafios e transições da adolescência, o desenvolvimento emocional e social. E hoje nós vamos mergulhar num tema que é extremamente relevante e bem atual, que é adolescência e tecnologia. E para isso nós temos a honra de receber novamente o psicólogo o Igor Camargo. Então, a gente vai dar as boas-vindas. Bem-vindo, Igor, novamente, por aceitar o nosso convite aqui para falar desse tema que é bem importante para a nossa juventude. Exatamente. Eu que agradeço novamente o convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom, nós vamos dar início, então, a essa conversa tão importante. E para os nossos ouvintes, fiquem conosco até o final, porque nós teremos muitas informações valiosas, né? E dicas práticas de como lidar com o uso da tecnologia na adolescente. Então, não é dica só para os jovens, é para os pais também, que têm esse problema de limitar um pouco às vezes. Então, Igor, para a gente começar, fala um pouco para nós o que caracteriza essa dependência tecnológica, né, da tecnologia entre os adolescentes, e quais são os sinais que eles possam estar dando para desenvolver uma dependência tecnológica. Sim. Como a gente tinha conversado na primeira vez lá, sobre a questão da construção da identidade e sobre a questão das fases do desenvolvimento, é muito importante a gente entender que a tecnologia ela é uma ferramenta e ela é um objeto num determinado tempo cultural e num determinado tempo histórico, tá? E o ser humano, através do que ele é, ele manipula e ele se relaciona com esses objetos, independente de quando ele está inserido ou da fase do desenvolvimento dele. Se a gente pensar, tá, numa cultura extremamente narcísica, tá, em que as relações elas se dão pela questão do ideal, elas se dão pela questão do fusionamento, pela questão da exposição apenas do lado ou do aspecto positivo, a gente pode entender a tecnologia como uma ferramenta de expressão dessa subjetividade humana. Por que expressão? Tudo que existe na nossa cultura ele é inventado. Ele é inventado com uma necessidade e uma demanda. O ser humano, principalmente na arte, ele demonstra todo o seu, digamos assim, a sua criatividade, o seu sentimento, o seu sofrimento, quando ele expõe frente a uma situação, a um fenômeno, aquilo que ele tem no lado de dentro. Vamos pensar numa música. Geralmente é até engraçado quando falam assim, aquele cantor, aquele músico, ele sofreu digamos assim, ele passou por uma situação extremamente constrangedora, ruim, ele está sofrendo muito, tá? Logo vai vir uma produção maravilhosa dele. Por quê? Porque aquela produção é uma expressão do sofrimento dele. A maneira como ele está lidando com aquele contexto tem a ver com o mundo interno dele. E se a gente pensar na tecnologia hoje, frente à questão narcísica, a gente pode ver a maneira de uso não como algo que é fora de mim, mas você pode pensar como, digamos assim, um telefone, um videogame, como algo que se torna parte da existência da pessoa. Tem muitas crianças e muitos adolescentes que na vida real, por não terem se desenvolvido tão bem socialmente, eles encontram num jogo, numa série, numa rede social, um elemento de identificação e um elemento que traz para eles um certo valor e um certo poder. Um menino que tem poucos amigos, quando ele entra num jogo, digamos assim, um jogo de luta, um jogo de RPG, ele começa a construir ali um personagem investido de poder, de força, e aquilo dá para ele uma noção de valor que ele não tem no mundo real, no mundo dele de verdade. Então ele encontra na tecnologia, nessa ferramenta, uma maneira de expressar a necessidade dele.
Então, esses jovens seriam os mais propensos a desenvolver essa dependência tecnológica. Exato. Não apenas por ser tecnologia, mas por ser a Qualquer tipo ferramenta de dependência. contemporânea que proporciona para ele uma ideia de valor. Algo que ele busca e que Satisfaz. e que satisfaz uma necessidade e que investe ele de poder. Se a gente for pensar nas nossas avós, nas pessoas mais antigas, você via elas voltadas por quê? Para uma novela, voltadas para jogos, um senhor que encontra os amigos e joga carta, e que aquilo traz sensação de prazer, que traz sensação de valor. Aquela senhora encontra um propósito assistindo aquela ferramenta. Então, a tecnologia ela sempre esteve inserida. As pessoas em cada época, em cada tempo, manipulam e utilizam ela através da sua necessidade. Mas como hoje a gente tem cada vez pessoas mais frágeis, que não sabem suportar o sofrimento, que não sabem suportar as limitações, os interditos, elas buscam nesses locais formas de se investir cada vez mais de poder. Quando a gente pega as redes sociais, e isso é um dos imperativos da construção da identidade hoje, principalmente por essa questão narcísica, a gente vê pessoas que se tornam ídolos, que criam imagens, criam personagens de si mesmo, tá? E que através da interação social com um like, uma curtida, um seguidor, uma divulgação, elas acabam encontrando nesses fenômenos uma ideia de valor e de poder. E elas se colocam a ser aquilo que a cultura espera delas. Então, uma pessoa, digamos assim, a gente vive numa época onde até o que é belo é inventado, aonde o que é saudável é inventado. Muitas vezes a gente vê pessoas com sofrimento mínimo, com sintoma de ansiedade, que ao não saber lidar e suportar aquilo, consomem substâncias para se aliviar da dor, ao invés de enfrentar elas. É outro objeto? É, mas é uma maneira de lidar com a sua fragilidade. Outras pessoas buscam isso numa rede social. A partir do momento que elas demonstram ter características que aquele grupo social valoriza, elas também começam a ser vistas com valor e aquilo gera uma sensação de prazer, uma sensação de pertencimento e que afasta o sofrimento delas. Então, as ferramentas, elas são formas em que a pessoa se relaciona com o social e com o meio que elas vivem para buscar amor, cuidado, valor. Só que como hoje a gente vive uma época onde as redes sociais, os aparelhos tecnológicos são muito presentes, esses vícios ou essas dependências estão sendo vistas cada vez mais nesses objetos. Mas durante toda a existência humana, o ser humano se anestesiou e se anestesia de alguma forma. E hoje, muitas vezes, tem ambientes que estimulam isso. E quais são os efeitos que isso traz para a saúde mental? Tem uma questão muito importante, principalmente desses ambientes tecnológicos, que é a ideia de um universo paralelo com o nosso universo real. Porque acaba que as pessoas, elas se enxergam na vida real como sem valor e dentro desses ambientes como muito importantes, e elas não querem mais viver isso aqui. Elas se tornam dependentes dessa sensação, dessa importância. Muitas vezes a gente traz a questão da dependência química, da dependência de substâncias, mas a tecnologia ela não tem uma intervenção direta num corpo biológico. A intervenção dela é da percepção, do reconhecimento, do valor social. Então, dentro daquele grupo de jogo, ele é um líder, ele é alguém importante. E quando ele vem para a vida social dele, ele não é ninguém. Me diz, até mesmo nós, quando encontramos um grupo onde a gente é valorizado e um ambiente que a gente não é, aonde a gente vai querer existir? Onde se sente bem, é valorizado. Exato. Por isso que quando a gente percebe um adolescente dessa maneira, quando chega no consultório, eu vou tentar entender sempre quem são os pais dele, quem é o ambiente, ou no caso, qual é o ambiente que ele está inserido. Desculpa.
para entender o porquê que naquela construção ele não se enxerga com valor, ele não se enxerga empoderado e ele não vive bem. E no caso, viver bem é, às vezes, estar muito isolado, às vezes não ter amigos, às vezes é não conseguir sentir prazer nas atividades normais. Mas por que que ele está vivendo assim? Então, as redes sociais, elas têm um impacto direto Na no constituição da desenvolvimento, identidade. na constituição da identidade. Total. Você pode ver hoje que os influencers, eles são iguais aos atores das novelas, Sim. antigamente. Porque aquele ambiente, digamos, televisivo, era aonde esses seres surgiam como ídolos, surgiam como seres investidos de poder. Hoje, a rede social permite que cada um de nós, desde que construímos essa imagem, sejamos seguidos, sejamos idolatrados. A gente fala também das redes sociais como uma terra de ninguém, né? Onde por trás de uma tela alguém pode te venerar, mas como alguém pode te atacar Te também de odiar. uma forma cruel, Cruel. Uhum. né? E o cyberbullying, ele também é muito crescente, principalmente entre os jovens, né? Nessa idade de transição. Qual que é o impacto da saúde mental disso para os jovens, desses ataques gratuitos? Porque por vezes é só, eu não me identifiquei contigo, eu não gosto, eu vou te atacar de alguma forma, mas eu não vou mostrar que sou eu. Claro, porque isso tem uma questão direta com a maneira como as pessoas se relacionam com elas e entre si. Se a gente pensar que no início da vida, a Melanie Klein traz uma questão muito importante que se chama posição esquizoparanoide. Por que esquizoparanoide? Esquizo descendido, clivado ao meio, e paranoide de persecutório. Essa posição e essa percepção, ela se dá muito pela ideia de idealização e desvalorização. Quando uma pessoa atende uma necessidade, quando eu me identifico com uma característica dela, eu tenho uma percepção parcial de que ela é perfeita, totalmente boa e totalmente pura. Em compasso, uma pessoa que é características ao contrário do que eu acredito, passa a ser alguém totalmente sem valor e totalmente, digamos assim, passível de ser aniquilado. Então, quando a gente está falando de pessoas que tratam outras dessa maneira mais aniquiladora, a gente está falando de alguém que já, na sua identidade, na sua formação, vive para ou idolatrar ou para aniquilar. E qual que é o papel dos pais nessa regulação? Começar a controlar cada vez mais os ambientes virtuais que essas crianças ou adolescentes estão frequentando e também mostrar para elas uma percepção mais inteira do que é a realidade, desde que esses pais também já tenham alcançado isso. Porque a gente vê na nossa cultura hoje uma manutenção muito grande do dualismo. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Não tem a união. Ou você é branco ou é preto. Ou é Grêmio ou é Inter, trazendo mais para a nossa região. E quem é do Grêmio odeia quem é do Inter pelo simples fato de ser do Inter. E a recíproca é verdadeira. Então isso é uma construção que ela já vem da nossa formação e que infelizmente por nós vivermos em uma sociedade que deveria ter evoluído, mas ainda continua muito primitiva e narcísica, a gente mantém as relações assim. Quando eu me identifico, eu idolatro e amo. Quando eu não me identifico, eu destruo e aniquilo. E todos nós, em certa medida, estamos nos relacionando assim. E pensa numa rede social onde você pode fazer o que você quiser e você está protegido por uma tela. Por isso que hoje é denominada terra de ninguém, né? Exatamente, porque você pode botar um outro nome, um outro rosto e ainda assim causar um impacto muito grande em outras pessoas. E de que forma a gente pode minimizar esses efeitos para os jovens? Se é que existe uma forma. Não existe uma forma, né? Mas como podemos agir para minimizar isso, sabe? Como os pais podem agir, os educadores também, que são os que mais convivem diretamente com as situações assim. É que muitas vezes a gente acredita que a escola ou que alguns ambientes educacionais têm esse papel. E isso vem muito já da constituição da criança. Esses ambientes educacionais, eles têm o papel de
trazer informação e educar sobre questões científicas. Não desenvolver uma criança, porque aquilo é do manejo dos pais. Então a gente vê hoje que os adolescentes, eles são só uns sintomas dos pais, assim como as crianças também são. Por isso que é tão importante, para além só de levar uma criança para um tratamento, de levar a criança para um profissional, a gente também, enquanto pais, passar a se conhecer por esse processo, porque ninguém ensina alguém a integrar o objeto se a pessoa ainda não chegou nessa fase. Porque essa fase que a Melanie Klein traz como esquizoparanoide é a fase onde o bebê nasce e a tendência era que nós passássemos para a posição depressiva. E o que é a posição depressiva? É quando a gente começa a perceber que a mesma mãe que nos amamenta e que a gente ama é a mãe que nos diz não e que às vezes nos bate. E é depressivo demais reconhecer que a pessoa que a gente ama é a mesma e que a gente odeia é a mesma. Por isso que é tão difícil integrar o objeto. Porque quando a gente integra, para de existir ídolos e para de existir seres, digamos assim, totalmente sem valores, que são fenômenos que a gente vê em todas as instituições, inclusive na religião, com a construção de Deus e do seu avesso. Isso é uma produção cultural que, infelizmente, se mantém pelas instituições que guiam as verdades e os valores da nossa época. Talvez minimizaria um pouco os efeitos disso com o uso adequado das telas, né? Não digo somente celular, sim, mas também videogame, televisão. É que a gente tem que entender o porquê que esse indivíduo buscou esse recurso e se agarrou tão fielmente a ele. Por que no campo social ele não encontrou um grupo? Por que nas interações sociais ele não encontrou esse valor? Essa ferramenta, essa situação, ela serve como, digamos, uma pista. E isso, uma pista, uma comunicação de que algo anterior não está tão bem desenvolvido. Se a gente conseguir entender os sintomas como uma comunicação, não como uma patologia, a gente vai conseguir ir no cerne e até encontrar... Reprogramando. Ressignificando, perfeito. Até essa criança estar mais forte, esse adolescente ter um ego mais preparado para suportar os estímulos da realidade, as frustrações e a ideia de que ele não é perfeito, de que os pais não são perfeitos e que o mundo não é um lugar perfeito. A perfeição não existe. A perfeição é inventada, ela é criada. Mas é o que eles consomem, a perfeição? A partir das instituições. A gente tem instituições como o Estado, como a religião e principalmente a mídia, que traz o que é a moda. E o que é a moda? A moda é o mais bonito? A moda é o mais interessante? Quem dita a moda? A moda é aquilo que um grupo criou e trouxe como a verdade e como belo. Se a gente pensar hoje no que é belo, é totalmente diferente do que era uma Idade Média ou tempos atrás. Porque hoje, até mesmo o belo, ele é voltado para um sistema econômico. Por quê? Porque hoje, para você ser bela e perfeita, você tem que ter poder aquisitivo e fazer intervenções cirúrgicas, porque nós criamos que o belo é um determinado tipo de padrão, que só se alcança através de certas intervenções. Por quê? Porque isso satisfaz uma cultura, satisfaz um sistema econômico e nos coloca a correr atrás disso. Mesmo que a gente passe a trabalhar 20 horas por dia, faça empréstimo, se endivide, porque a gente quer ser aquilo que a cultura traz como o valor. Então, a gente tem que entender em que local a gente está inserido e se isso que esse lugar traz como valor e como importante é realmente saudável ou ele só está satisfazendo a necessidade de alguma instituição. Em busca de um reconhecimento eterno. Eterno. Porque até mesmo quando se faz algo horrível, a pessoa faz na busca de ser visto. Tô gritando, oi, tô aqui. É mais ou menos isso, né? Aquela vez, eu acho que, não sei há quantos anos foi, que 2 meninos entraram numa escola e aconteceu algo muito sério. Sim. Eram pessoas que supostamente, dentro daquilo que foi trazido, eram pessoas invisíveis.
E a partir do momento que eles cometem um ato tão extremo, todo mundo conhece eles. Eles são reconhecidos, sim, são reconhecidos por algo horrível. Sim, é horrível. Mas são reconhecidos. Mas são reconhecidos. Então, a busca hoje, talvez, dos jovens seja isso. Independente se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, eu quero ser reconhecido de alguma forma. Isso, porque o valor da nossa época é o bem de consumo e a fama. Quando a gente se dá conta de que uma pessoa vai e assalta uma mãe na frente de uma escola e mata ela por uma bolsa de 5 mil reais, a gente está entendendo que o valor do ser humano está no bem de consumo e não nele próprio. E isso estimula com que as pessoas busquem situações e experiências a ter esses bens e ser reconhecidos como valor. Hoje não importa o que você faz, importa que na rede social você tenha 100 mil seguidores, mesmo que para isso pessoas de família vendam a imagem do próprio corpo para conseguir dinheiro e visibilidade. Ah, mas ela está agindo de uma forma, digamos assim, não moral. Ela está expondo a intimidade dela. Sim, mas a intimidade é uma característica de valor, é uma característica de caráter. E lembra o que a gente busca hoje? Bem de consumo, reconhecimento e fama. Uma busca por um prazer momentâneo que satisfaça o ego. A tua necessidade, o teu narcisismo. Só que é uma busca por esses fenômenos, porque a cultura que a gente está inserido hoje traz que o teu valor está nesses objetos. Então a gente nunca é livre. A gente está sempre buscando aquilo que a cultura traz como mais valorosa e mais poderosa. Por isso que os nossos ídolos brasileiros são pessoas extremamente perversas. Porque eles são famosos e têm muito dinheiro. E por vezes sem conteúdo nenhum. Exatamente. Pessoas de caráter completamente ambíguo e duvidoso. Um cara que é casado e está daqui a pouco com uma esposa grávida, mas que vai e trai. Ah, mas ele é jogador de futebol. Ah, mas ele tem tantos milhões na conta. Por quê? Porque o valor está no bem de consumo e na fama, não no caráter e no valor enquanto pessoa. Não a moralidade. Exato. A ética. Bem isso. Igor, e para a gente finalizar, né, já que hoje nós direcionamos essa conversa, né, papo sobre adolescentes mesmo, né? Que mensagem tu deixaria para os adolescentes que estão ouvindo, e não só para os adolescentes, mas também para os pais, sobre esse uso da tecnologia, sobre essa busca incessante de satisfazer seu próprio eu, seu próprio ego, e às vezes de forma errada, sem pensar nas consequências que podem vir por trás disso? Eu acho que, primeiramente, aquilo que a gente tem conversado até então, em todos esses encontros, né? Que é a ideia dos pais também poderem se conhecer para saber se aquilo que eles estão passando para os filhos realmente é algo de valor ou se eles só estão reproduzindo necessidades culturais e momentâneas. Somos como um espelho. Exato. Reflete o que a gente tem no mundo interno. E uma criança se constitui através do espelho. O Winnicott e Lacan já traziam essa ideia, que aquilo que a criança vê nos olhos dos pais é como ela se enxerga. Se a gente pensar numa criança que é manejada por uma mãe, que ao amamentar fica lá cuidando dela, essa criança vai olhar e vai enxergar nos olhos dos pais amor e valor. E essa criança vai ser investida do que a gente chama de autoestima. Uma criança que uma mãe não amamenta quase nunca, ou não amamenta no sentido, tá, bota o seio aqui só e fica mexendo no celular, essa criança não se sente importante, investida de carinho e cuidado. E eu não digo só pelo seio, porque tem mães que não têm condições de dar o seio, mas que dão uma mamadeira, só que ainda assim estão presentes. Não cria o vínculo. Ainda assim, elas amam essas crianças, porque não é o objeto em si, mas a maneira como tu te relaciona com eles. Então, primeiro de tudo, é os pais também buscarem, antes de olharem só para os filhos e projetarem neles que a culpa é deles, que o problema é deles, também se conhecerem para ser um pouco mais inteiros e aceitar um pouco mais da diferença dos filhos. Porque assim como no tratamento, como no consultório, eles têm que proporcionar um ambiente seguro
para que esses filhos expressem o que estão sentindo e o que estão pensando, sem o medo de serem agredidos, punidos ou excluídos. A pior coisa para um adolescente é aquele pai que diz assim: a porta da rua é a serventia da casa. Se tu quer ser assim, tu vai, mas tu não volta. Por quê? Porque esse adolescente, quando ele sair, ele vai ter problema. E ao invés de voltar para a casa do pai e da mãe, ele não vai voltar porque ele foi excluído. E ele vai buscar quem? Um outro amigo perdido, que vai proporcionar para ele uma substância, uma droga, uma bebida. Um anestésico para o momento. Exatamente. Por quê? Porque o pai e a mãe, na sua limitação, colocou ele para fora e colocou um impedimento do retorno. E às vezes não é nem a limitação, é a própria cultura. Né? Exato. Perfeito. Então eu acho que os pais de adolescentes que ainda não buscaram um tratamento, lembrando que não é sobre saúde e doença, mas é sobre se entender e entender um pouco mais o seu contexto e os seus processos, os pais que conseguem fazer essa, digamos assim, esse movimento, eles também vão proporcionar um espaço para os filhos e aonde a comunicação vai ajudar eles a daqui a pouco limitar alguma coisa sem ser agressivos, fazer com que essa criança admire e entenda sem precisar de uma violência, e com isso vai se criando um vínculo cada vez mais íntimo e forte, aonde o diálogo passa a ser a solução para tudo. Porque a linguagem, ela é importante. Só que quando a gente não sabe se comunicar, a gente vai segurando as coisas, até o momento que a gente rompe, e rompe de uma forma extremamente agressiva, quase como se fosse um conflito sem solução. E aí tu não consegue expressar e gera Toda uma dor, porque a criança também, por não saber expressar, vai trazer agressividade ou até mesmo se isolar. Então depende muito mais dos pais do que propriamente das crianças. Mais uma vez, Igor, muito obrigada. Foi mais um bate-papo aqui de muita importância e conhecimento aqui para todo mundo. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes tiraram muitas lições importantes até aqui com tudo que tu compartilhou com nós, né? Todo o teu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico muito feliz que dentro de uma universidade se tem esse espaço também para a gente integrar um pouco da teoria com a prática. E eu tenho certeza que vocês vão ser ótimos profissionais e o que precisarem do colega, eu sempre vou estar aqui à disposição. Muito obrigada. Igor, aonde os ouvintes podem encontrar mais informações sobre o teu trabalho, entrar em contato contigo também? Muito por ter esse entendimento da relação como um potencial da transformação, eu não busco muito essa exposição de conhecimento numa rede social, porque eu acho que isso fica algo muito, digamos assim, genérico. O que mais importa não é a gente saber sobre o paciente. O que mais importa é o paciente entender o que ele está vivendo e o que ele está experienciando para que exista realmente uma transformação. Então, eu acho muito interessante os psicólogos que criam conteúdos, que expõem, porque isso faz com que as pessoas leigas entrem em contato com o nosso conhecimento. Ou despertem o interesse também. Exatamente. Mas a minha forma de trabalhar é na clínica, é em intervenções sociais, é em projetos sociais, que eu acredito que o conhecimento ele tem que ser colocado a serviço de quem precisa, sabe? Não como uma questão narcísica de quem está só falando para aparecer. Eu acredito que o valor do nosso conhecimento está na intervenção, na vivência, na relação. Então, rede social, perfil privado, eu não venham teria. até o consultório. Venham até o consultório, que aqui a gente vai poder trabalhar, daqui a pouco até mesmo com colegas, criar grupos de estudos, que na PUC a gente tinha muito disso, em forma de seminário, e vocês mesmo como colegas se juntem, debatam textos, produzam conhecimento, porque isso é muito importante. O diálogo, a construção, isso é o que mais importa no ser humano, são as relações. E assim nós encerramos o nosso último episódio da série Entre Fases. Espero que vocês tenham aproveitado
de todo o conteúdo que a gente trouxe até aqui, né? Aproveitado o quanto nós aproveitamos, porque a gente aprendeu com certeza muito com todos os profissionais que passaram por aqui. Para você aí que está nos acompanhando, e lembrem-se, equilíbrio é a chave para um desenvolvimento saudável. Até mais!